E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Esse vídeo aí comentando esse jogo entre Corinthians e Mirassol. Aí o jogo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E foi um jogo interessante de ver o Thiago Nunes, seu segundo jogo. Vemos o Corinthians começar no mesmo estilo de jogo, né? Mesmo jogando fora de casa, mas que depois acabou sucumbindo aí no meio da marcação da equipe do Mirassol, né? O Corinthians que entrou com o mesmo time, com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e o Lucas Piton, Camacho e Richard, com Ramiro, Luan e Janderson no meio e o Bocelli mais à frente. Logo no início do jogo, de novo, né, a equipe do Corinthians bem no início da partida, tocando bem, armando bem as jogadas, criando com facilidade as transições, né, um estilo de jogo bem diferente do que a gente vê do Corinthians. E novamente no começo do jogo, o Corinthians sai na frente. Isso mostra aí uma força do time do Corinthians no começo da partida. Então o Corinthians busca definir o resultado logo no início para depois ter menos problemas. Mas nesse jogo contra o Mirassol, mesmo o gol saindo de uma bela transição, né, que vale se destacar, a bola começou no Cássio, foi no Pedro Henrique, Fagner voltou, foi no Gil, Piton, passou no meio para Luan, Camacho, Richard, até que voltou no Lucas Piton, que enfiou a bola no meio para o Bocelli. Bocelli deu um tapinha mais à frente e o Ramiro chegou batendo, fazendo gol. Aí o Ramiro fazendo facão, Ramiro invertendo de lado com o Janderson, né, nessa jogada em si. O Ramiro que estava pela esquerda, o Janderson estava pela direita. Então a gente vê que o Corinthians tem uma versatilidade maior do que vinha tendo, e isso faz com que alguns jogadores se sobressaiam, como é o caso do próprio Ramiro. Porém, né, como o Corinthians está jogando, início de temporada, a perna ainda pesa um pouco. Pegou um Botafogo que estava mais ou menos no mesmo nível que a equipe do Corinthians, mas o Mirassol não está. O Mirassol se reapresentou antes, fez uma pré-temporada antes, então os jogadores estão mais cascudos, vamos colocar assim, nesse começo de pré-temporada. Então, o vigor físico, o trabalho tático em si já está funcionando há mais tempo e conseguiu aí fechar os espaços no meio, fazendo com que o Corinthians não conseguisse sair depois dos 20 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, e acabou achando muitas brechas nas costas da marcação do Corinthians, né? A gente sabe que o esquema do Corinthians ele é meio arriscado, né, com onde os dois laterais eles descem e fica uma avenida atrás deles. A gente sabe que isso acontece, os dois abrem, qualquer erro, qualquer passe errado, ocorreu muitos passes errados aí da linha de defesa do Corinthians, do próprio Camacho, do Pedro Henrique, que tem que arriscar um pouco mais porque é o estilo de jogo que o Thiago Nunes colocou no Corinthians. Mas dados momentos da partida, a bola não conseguia passar dessa linha de defesa para os pontas que estavam ali, que seria o Fagner ou o Piton. E isso dado a uma grande formação da equipe do Mirassol, que de fato, vale o destaque aí, conseguiu se destacar mais que a equipe do Corinthians. A equipe do Mirassol só não fez mais gols por alguns lances, a bola não ter tido a sorte de a bola ter ido para o gol, mas outras intervenções do nosso goleiro Cássio, né? O Cássio trabalhou bastante, o Cássio foi muito efetivo na partida, foi um destaque do Corinthians no jogo, não tem como dizer o contrário. E graças ao Cássio aí não foi um resultado tão drástico para a equipe do Corinthians, já que o gol ele não teve culpa, tanto que você vê que a transição acaba fazendo com que, se o Corinthians perder a bola, a formação tática em si acaba ficando com alguns erros de posicionamento. Tanto que no gol da equipe do Mirassol, quem estava dentro da área marcando o Camilo não era o Gil e nem o Pedro Henrique, era o Richard. Então, para você ver que
qualquer erro que você cometa com passe, saída de jogo, pode resultar num erro de posicionamento lá atrás. O Richard acompanhou o Camilo, mas não conseguiu aí na impulsão tocar na bola. A bola acabou passando por ele, o Camilo fez o gol de cabeça. Empate em 1 a 1. Para o início de temporada não é ruim. Mirassol é um time que a gente já viu aí na história recente, né? Fazer bons jogos contra times grandes da capital paulista, entre outros times também de fora. Então o Mirassol aí não é um time franzino, um time que não tem futebol, um time que não tem desenho tático. O Mirassol sim é um time bom. A gente vai ter vários times que você pode sim destacar que vai ser algum problema, né? Como o próprio Mirassol, Ituano, né? O Bragantino, o Red Bull Bragantino e mais alguns times, o Guarani aí que estava liderando a chave do Corinthians. Com esse empate o Corinthians passou, mas pode ser que o Guarani vença amanhã. O Guarani vai enfrentar o Santos. Então tem times que vêm se destacando aí pelo estilo de jogo, mobilidade, e mostra que vai ser muito difícil, principalmente os clubes que estão dentro da chave do Corinthians, né? O Corinthians vai ter um grande problema por causa disso, porque a sua chave ela é meio complicada, né? O Corinthians vai ter que tomar cuidado, porque já tem o Guarani que está à sua frente. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu acho que o Red Bull também está na chave do Corinthians. Mas é o início de Paulista que mostra que a força não é só dos. Que a força de futebol não é só daqueles considerados grandes. Que também é dos menores também. Os menores se destacam bastante, principalmente por ser um tiro curto, né? Jogos todos contra todos, tirando quem é do próprio grupo, mas isso mostra que se o Corinthians não ficar atento, pode ficar de fora da próxima fase, principalmente que a partir da semana que vem terá que poupar alguns jogadores, né? Devido, acho que para esse próximo jogo contra a Ponte Preta, se eu não estiver errado. O jogo contra a Ponte Preta na quinta-feira. Para o jogo contra a Ponte Preta na quinta-feira, provavelmente o Corinthians vai poupar muitas peças, porque na sequência vai ter aí um tiro curto de jogos decisivos. Jogo contra o Santos e o jogo da pré-Libertadores. Então aí o Corinthians provavelmente no domingo, na próxima quinta-feira irá poupar muitos nomes. E o grupo do Corinthians tem o Guarani, Bragantino e Ferroviária. Ferroviária a gente viu aí no ano passado também deu trabalho, ano retrasado também. O Bragantino que vem aí se reformulando com muitos nomes aí já conhecidos, inclusive o goleiro aí que também conquistou muitos títulos pelo Corinthians, da base do Corinthians, Júlio César. E o Guarani que também esse ano parece que vem um pouco mais forte do que no ano passado. No passado aí não foi tão bem. Esse ano pelo menos começou com uma batida forte. Vamos ver aí a sequência. Mas o grupo do Corinthians é um grupo complicado e esperamos aí que consiga, né, que o Corinthians consiga resolver aí sua questão, já definir uma vaga já para a próxima fase o quanto antes, já que vai ter a pré-Libertadores para depois entrar na fase de grupos, e isso pode complicar um pouco para o Corinthians. Mas até o momento o Corinthians ainda tem o artilheiro do Campeonato Paulista, que é o Pocelli, né, com os 3 gols que ele fez. Então o Corinthians está com bons números. O empate não é nada, não é nenhum demérito empatar com o Mirassol, ainda mais porque nessas primeiras rodadas o que você tem que destacar são que os clubes do interior estarão mais bem preparados do que os clubes paulistas. O que você tem que destacar é o que? O estilo de jogo, se está entrando, se está funcionando, esquema tático, essas coisas. Se você pegar as brechas que você tem e tentar resolver da melhor maneira possível. O primeiro jogo o Corinthians não teve problema contra o Botafogo, teve dois erros contra o Botafogo,
Já agora contra o Mirassol sofreu uma pressão jogando fora de casa, mirou jogar da mesma forma que jogou em casa contra o Botafogo, mas em números não conseguiu colocar em prática aquilo que de fato desejava. Fez um começo avassalador novamente, mas acabou caindo no meio da marcação do Mirassol, que mereceu vencer, mas se não fosse o Cássio aí, o Corinthians teria tido um resultado pior. Os números aí mostram meio que um empate em chutes a gol, né? Que tanto o Corinthians quanto a equipe do Mirassol tiveram na partida, porém em chutes dados, o Mirassol tem quase o dobro, são 16 contra 9, então mostra aí que o Mirassol chegou bastante. O empate técnico e posse de bola, o Corinthians trocou um pouco mais de passes do que a equipe do Mirassol. Faltas dentro aí da média, 27 faltas no jogo. 2 cartões amarelos para o Corinthians contra 1 do Mirassol. E 2 escanteios do Corinthians contra 11 do Mirassol. E ainda 3 impedimentos contra a equipe do Mirassol. Isso mostra que o Mirassol ficou em cima do Corinthians, buscou o resultado e conseguiu achar o empate. O Corinthians, desde os 20, 30 minutos do primeiro tempo, não conseguia segurar a pressão da equipe do Mirassol. E logo no finalzinho, aí, 75 minutos, acabou tomando o gol de empate. Não é um resultado ruim, começo de temporada aí, segundo jogo, mas serve para se ligar o sinal de alerta para o estilo de jogo do Thiago Nunes, as brechas que foram encontradas pela equipe do Mirassol. Então isso o Thiago Nunes vai ter que ver dessa semana para a próxima, que é quando entra os jogos decisivos. Então isso é o problema que ele vai arrumar, não o resultado em si, mas como o Corinthians se portou em campo contra a equipe do Mirassol, que vem com um volume de jogo de mais tempo de trabalho, uma carga de trabalho maior do que a que o Corinthians tem, e mostrou aí uma força muito maior, impedindo aí o Corinthians de jogar. Então é isso que o Corinthians tem que ver. O Thiago Nunes vai estudar isso para a próxima partida contra a Ponte Preta. Provavelmente terá muitos jogadores poupados, né? Porque o Corinthians tem jogo decisivo contra o Santos, depois jogo da pré-Libertadores, e são os jogos que vão fazer a diferença para o Corinthians, porque contra o Santos já vai ser no domingo de manhã, né, na Arena Corinthians, e vai ser um dia, se não chover, vai ser um dia ensolarado, dia abafado, então o Corinthians vai ter que fazer viagem para poder fazer o primeiro jogo na quarta-feira seguinte, às 9h30, depois enfrenta a Inter de Limeira e aí já tem um jogo de volta na Arena Corinthians para definir a sua vaga. E depois um clássico contra a equipe do São Paulo. Ou seja, o Corinthians tem dos próximos 6 jogos, 4 jogos muito importantes aí, que serão um grande diferencial na sequência da temporada do Corinthians. Que é o jogo contra o Santos, os 2 jogos da pré-Libertadores e o jogo contra o São Paulo. Ponte Preta provavelmente irá poupar. Agora contra a Inter de Limeira, eu não sei se o Corinthians irá poupar ou não algumas peças. A gente sabe que o Corinthians está com um déficit de jogador gigantesco, né? Perdeu o Danilo Avelar por departamento médico. O Marlon não foi inscrito, então só tem o Bruno Mendes para recompor ele na zaga. Na lateral, o Michel iniciou aí com um problema físico, não foi inscrito no Paulista, provavelmente só tem jogadores da base. Na lateral esquerda, o Sid Clay não entrou em forma, o Carlos Augusto foi inscrito. Aí para o meio de campo, o Cantígio ainda não está inscrito, devido a um problema na... Para resumir, o Corinthians contava com o dinheiro da Florida Cup para pagar o Cantígio. Então o Corinthians só iria pagar quando recebesse o dinheiro referente aos jogos da Florida Cup. O Corinthians recebeu 900 mil. Desses 900 mil, 800 mil seriam repassados ao Junior Barranquilla. Porém, esse trâmite de ser feito aí, esse repasse, como chegou aí no final da semana, provavelmente o dinheiro chegou no sábado, se não estiver errado, para o Corinthians, chegou
no sábado agora. Então, como vai fazer o repasse até cair o dinheiro, provavelmente só, né, hoje, segunda-feira, ou mais tardar terça-feira aí, já estará regularizado o Cantígio, se não tiver mais nenhum problema, né? Porque a priori o único problema é esse. E mais à frente aí o Corinthians não tem muitas peças de reposição. Tem o Gustavo que entrou hoje, não conseguiu fazer muito por causa do estilo de jogo do Mirassol. O Matheus Vital não teve tempo, o Davó também não fez muitas mudanças da partida em si. Então isso mostra que o Corinthians tem um déficit ainda de coletivo, um déficit físico, e que isso tem que ser sanado o quanto antes, pelo menos aí. Em uma semana o Corinthians tem que ter pelo menos um pouco a mais aí de gás, porque vai precisar para essas decisões aí. Da pré-Libertadores é mais decisivo, porque os clássicos, como é início de temporada, vai ser meio complicado. A gente viu, hoje também teve o clássico entre Palmeiras e São Paulo, que foi um jogo que foi mais jogando no erro do adversário do que propriamente propondo do jogo. E o Corinthians vai jogar mais nesse toque de bola. O Corinthians é um dos quatro grandes mais bem encaixados, vamos colocar assim. Porém, o ritmo de jogo ainda falta. E se o Thiago Nunes ainda tem que ter esse entendimento aí sobre algumas brechas que o time dá em campo para não sofrer problemas contra quem passar da próxima fase da pré-Libertadores, que será aí ou São José ou Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai a gente já conhece, então já sabe como que joga. São José a gente já conhece também, mas não enfrentou diretamente ainda. Então o Corinthians vai se preparar, tem uma semana para se preparar aí, consertar essas brechinhas que deu contra o Mirassol, que deu também contra o Botafogo, né? Foram duas brechas contra o Botafogo aproveitou uma, deu várias brechas contra a equipe do Mirassol, que conseguiu aproveitar só uma, e se continuar assim, ficar dando brechas, isso aí pode custar aí a vaga na pré-Libertadores ou até mesmo um título futuramente, né? Até o final da temporada. Tem o Paulista, tem a Libertadores, pode ter Copa do Brasil ou Sul-Americana, pode ter o título brasileiro também. Então, detalhes podem fazer diferença, e espero aí que o Thiago Nunes não tenha problema para arrumar, né? Ele é um cara muito inteligente, ele tem uma percepção, pede pro time, ele arruma o time durante o jogo, mas a gente sabe que a perna pesa, e contra um clube que já vem com mais tempo de treinamento, mais carga de treinos, faz diferença, faz. O Corinthians buscou o jogo, mas quando o Mirassol conseguiu se encaixar na partida, o Corinthians não conseguiu mais propor o jogo por causa do mérito. Não foi demérito do Corinthians, mas sim por mérito do Mirassol, que soube aproveitar as brechas que o Corinthians deu nessa formação ousada do Thiago Nunes. Porque o Corinthians joga basicamente num 3-6-1, né? Que o Camacho recompõe entre os zagueiros, Pedro Henrique e o Gil, e os laterais eles abrem com o Richard um pouco mais próximo, Richard e Luan mais próximos ali da linha de defesa, o Ramiro, Fagner, Janderson e o Lucas Piton um pouco mais à frente, e o Bocelli sozinho lá na frente. Essa é a formação do Corinthians que joga. Na prática, o Corinthians joga no 4 no 4-4 4-4 não, 4-5-1. O Corinthians joga no 4-5-1, mas na prática o Corinthians joga no 3 no 3-5 3-5 não, 3-6-1, né? Então, é um ousado, e o Thiago Nunes tem que consertar esses pequenos detalhes, as pequenas brechas. A gente viu acontecer lá com o time do Diego Coelho, que tentou uma formação bem parecida com essa do Thiago Nunes,
e ficavam umas brechas ali atrás dos laterais. E nesse jogo contra o Mirassol, às vezes as brechas aí foram aproveitadas inúmeras vezes pela equipe do Mirassol, achando esse buraco entre o lateral e o zagueiro, já que o lateral ele não guarda a posição, ele desce e fica aquele espaço ali para o zagueiro fechar, ou seja, quando a gente joga com 3 zagueiros aí a maior parte do jogo. Mas vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado mesmo por vocês acompanharem o conteúdo. Se você concorda ou discorda aí do vídeo, deixe aí nos comentários. Responderei vocês aí. A gente pode ter uma conversa ou um debate sadio aí sobre esse jogo do Corinthians contra o Mirassol. Corinthians que volta a campo só na quinta-feira agora. Então vai enfrentar a equipe da Ponte Preta, 9h30, lá em Campinas. Eu creio que é em Campinas, não tenho informação certa aqui. No Moisés do Carelli. Então, jogo em Campinas, Ponta Ponte Preta, 9h30 na próxima quinta-feira. Provavelmente time ou misto ou reserva, né? Mas eu creio que seja misto porque senão vai ter muita garotada da base para você mudar muito drasticamente aí de um jogo para o outro. Eu creio que o Thiago Nunes não irá fazer isso ou lançar um monte de jogadores da base ao mesmo tempo. Eu creio que ele não vai fazer isso, mas que entrará um jogador ou outro diferente aí. Creio que vá sim. Então deixa aí nos comentários o que você achar do jogo, a sua opinião do que você viu do time do Thiago Nunes. O Corinthians fez uma apresentação abaixo do esperado comparado ao jogo contra o Botafogo, mas dentro dos parâmetros de um início de temporada. Começou bem, mas foi caindo gradativamente porque o adversário era melhor, mais bem preparado fisicamente e conseguiu aí neutralizar as jogadas da equipe do Corinthians. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.